versículo 35 até o versículo 39. Vamos expor alguns versículos, entender algumas verdades do Evangelho. Diz assim o seguinte, palavra do Senhor, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e oramos a Ti pelos méritos de Cristo, sabendo que o Senhor faz todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui o capítulo 8 de Romanos nos fala sobre o processo de salvação. Nos fala sobre todo o processo de salvação, não só de um processo. Vai desde o que Deus faz soberanamente de escolher os seus filhos, até a natureza terrível do homem. Podemos ver que o capítulo 8 de Romanos lida com a salvação. E nós vamos tratar sobre a segurança dessa salvação. Podemos ver o capítulo 8 mostrando o estado do homem, sua natureza e o que Deus fez. É basicamente aqui o que fala o capítulo 8. Paulo vai discorrer de alguns versículos falando do estado natural do homem, da sua natureza pecaminosa e de tudo aquilo que acontece. Perceba que o capítulo 8, a partir do versículo 5, ele já mostra isso. No versículo 5 ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. É o que diz a Escritura. Já no versículo 5 nós vemos o estado pecaminoso do homem. Nós já vemos aqui o estado em que o homem natural, sem Deus, se encontra. Mas não só isso. O versículo 6 também nos diz que a mentalidade da carne, ela é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. Nós vemos aqui a carne, a natureza pecaminosa, o estado do homem sem Deus. No verso 7 e 8 também não é diferente. Isso tudo no capítulo 8. É revelado ainda mais a natureza humana e ainda mais terrível, que diz que a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Além de ser pecaminosa, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Além de ela não se submeter, nem mesmo a carne pode, por vontade própria, se submeter à lei de Deus, porque sempre a carne, a natureza do homem, vai querer o pecado. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, diz o verso 8. O capítulo 8 também nos mostra, irmãos, a misericórdia de Deus em nos salvar. O capítulo 8 também nos mostra isso. Além de mostrar o estado do homem, a natureza humana, também nos mostra o que Deus fez, as obras de Deus. Nos mostra o que Deus fez, e nós podemos ver isso no versículo 2 e versículo 3, a qual diz que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O que a lei era impossível de ser feita, Deus o fez. Aquilo que eu e você não podemos fazer e nunca poderíamos, Deus o fez.
Deus o fez. Podemos ver claramente, irmãos, que Cristo nos salvou. E o sacrifício de Cristo atendeu justamente todas as exigências. Tudo aquilo que foi exigido. Exigido por quem? Pelo próprio Deus. Um Deus justo, Deus santo, que controla todas as coisas. Foi exigido por Ele. Mas muitos crentes entendem como se foi o diabo que exigiu. Jesus teve uma conversa com Satanás. Não foi nada disso. A exigência foi feita pelo próprio Deus. E só quem atendeu essa exigência foi Cristo Jesus. Nós podemos ver isso no versículo 4, a qual diz que a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui claramente vemos que Cristo atendeu a tudo aquilo que Deus exigiu. E só Ele poderia ter feito isso. Porque, como diz a Escritura, não há um que faça o bem. Todos são maus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E só Cristo, e somente Cristo, poderia intervir. E interviu, fez um sacrifício perfeito e nos salvou. Portanto, podemos entender, irmãos, que o capítulo 8 de Romanos não há dúvida de que fala somente da salvação e de todo o processo dela. Podemos ver toda a obra de Deus nesse capítulo, toda a obra que Deus fez. Ele nos mostra o processo de salvação. O versículo 30 nos mostra isso de forma muito clara, porque o versículo 30, eu costumo dizer que ele resume todo esse processo. Quando ele diz que aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Aqui nós temos todo o processo de salvação, desde a eternidade até a consumação, porque a glorificação não é aqui. Nós somos pecaminosos, continuaremos pecaminosos, e por isso fomos justificados, mas o ato de glorificação só virá com a vinda de nosso Senhor. E essa é a nossa esperança. O versículo 30, irmãos, resume bem isso. Acredito ser ele o versículo chave para nós entendermos um resumo que nos mostra Romanos capítulo 8. Poderia ser bem um versículo central do que se resume todo o capítulo 8 de Romanos. E ele nos fala da salvação. No versículo 34 podemos ver a segurança da salvação, de como essa salvação ela é segura, de que não pode ser perdida. Existem verdades incríveis, irmãos, em todo esse capítulo. Verdades essas que nós temos que entender. Verdades no discurso de Paulo que precisam adentrar o nosso coração. Está cravado nas tábuas do nosso coração, como diz o Antigo Testamento. Precisamos entender essas grandes verdades do Evangelho, que por muitas vezes nos esquecemos. E nos esquecemos por quê? Por muitas vezes situações da vida, por muitas vezes por tribulação, ou por algum tipo de situação. Às vezes até Satanás quer retirar essas verdades da nossa vida. E por isso sempre, irmãos, sempre devemos lembrar das grandes verdades do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo também diz na Escritura que ele não se cansava de falar as mesmas coisas para nos lembrar das grandes verdades que Cristo nos prometeu. Precisamos entender isso. Tudo isso está no discurso de Paulo. Tudo isso está nesse discurso. Verdades que precisam ser cravadas, verdades que nos mostram uma certeza de salvação, uma segurança, uma garantia, não por homens. Essa garantia não é por achismo. Eu acho que é assim, eu acho que deve ser assim. É seguro porque foi Deus que prometeu, não foi o homem. É seguro porque foi Cristo quem prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Por isso podemos estar seguros quanto à nossa salvação. Por isso não resta dúvidas.
de que Romanos capítulo 8 fala de salvação. Romanos capítulo 8 fala desse processo de salvação. Não podemos ter dúvidas quanto a isso. O versículo de número 35, irmãos, ele inicia com uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta que não precisa de resposta. Já está implícito a sua resposta. Que pergunta é essa? Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Está implícito que ninguém vai nos separar. Só que para ele validar o discurso, para ele continuar confirmando isso que está implícito, ele nos mostra algumas situações da vida que poderiam, repito, que poderiam nos fazer pensar que isso nos separaria de Jesus. A primeira situação, ele fala: será a tribulação? Paulo inicia perguntando: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Está implícito que não. E a tribulação, nós precisamos entender, irmãos, que ela faz parte da vida da igreja. A tribulação não pode ser esquecida por nós. Um crente vive uma vida de tribulação. A única vez em que nós estaremos 100% tranquilos não é aqui, mas sim nos braços do Pai. É lá onde não vai haver mais choro, nem dor, nem nada disso. Enquanto estivermos aqui, nós passaremos por tribulações. Nós precisamos entender essa verdade. Só que nossas tribulações não nos separarão do amor de Jesus. Nós devemos entender essa primeira verdade. As nossas tribulações, irmãos, e o que nós passamos, não nos separarão de Jesus. E digo isso porque faz parte da vida da igreja. A tribulação faz parte do nosso fardo. Ah, irmão, mas Jesus disse que a gente ia perder o fardo. Não. Ele disse que aliviaria o fardo, não que retiraria o fardo. Nós temos um fardo, sim, de tribulação, uma cruz a carregar. E Cristo aliviou esse fardo por misericórdia. E hoje nós temos um fardo suave, um fardo leve. Estamos em Cristo e por misericórdia Ele cuida de nós e não nos deixa desistir. A tribulação, ela faz parte da nossa vida. É prometido pela Escritura. No próprio capítulo 8 de Romanos, versículo 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos atuais, irmãos, não podem ser comparados com o que Deus prometeu para o seu povo. Tiago capítulo 1 também nos mostra isso, no versículo 2 e 3. Diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que coisa. Às vezes as tribulações nos deixam tristes, nos fazem ficar desesperados. A gente às vezes não sabe o que fazer. Dependendo da situação, a gente se desespera, chora, até murmura, que não deveria, mas muitas vezes a gente acaba fazendo. E aí a Bíblia diz: fiquem felizes por passarem por isso, por passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Não é por acaso, irmãos. Não é por acaso que nós passamos por diversas situações. Eu sei e entendo que há situações que nós passamos que é por nossa causa. É bom a gente abrir esse adendo aqui. Existem situações que é nossa culpa. Se você ganha 1.000 e quer gastar 1.500, não é o diabo não. Se você ganha 1.000 aí e fica gastando com mais do que você tem, é você mesmo. Devemos entender isso primeiro. Se você brigou com alguém, ou foi desagradável com algum vizinho, ou com alguém do seu trabalho, qual é a consequência? Ele será com você também. Aí não adianta depois ficar falando que é perseguido. Vamos ter cuidado com isso. A questão não é essa. Mas também tribulações existem. Pessoas que são odiadas, perseguidas por nada.
somente por causa de Jesus. E eu vi isso já. Eu já vi isso. Para os irmãos entenderem, contextualizar melhor, a minha esposa passou por isso, né? Ela, no seu antigo trabalho, ela tinha uma pessoa que era de outra religião, e ela cristã, e essa pessoa não gostava de crente, né? De cristão. Não gostava. E sempre falava contra, sempre em cima disso. Chegava perto dela, falava, não gosto de crente, não gosto disso, não gosto daquilo. Sempre ali insultando. Minha esposa calada. Até que um dia a patroa dela a chamou numa sala e disse, olha, a gente tem observado você. E a gente sabe que a moça lá implica muito com você. E você nunca fala um ai. Nunca diz nada. Mas a gente trouxe você aqui hoje porque a partir de hoje a gente vai lhe promover. Ela foi promovida e foi para outro local. Como é que se explica isso? São tribulações, irmãos. Existe. Não estou dizendo que não existe. Quero que os irmãos entendam. É que nós precisamos compreender e colocar isso no coração de que as nossas situações que vivemos no dia a dia, as nossas tribulações e angústias da vida, não vão nos separar do amor de Jesus. E isso é o mais importante. Porque o dinheiro pode faltar, a comida pode faltar, tudo pode faltar. Mas a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Jesus, não pode faltar, irmãos. Que é o mais importante, é a nossa vida com Deus. Por isso que a tribulação faz parte da nossa vida, molda o nosso caráter e devemos ficar felizes com isso. Porque Deus açoita a quem Ele ama. Deus prova a quem Ele ama. Deus prova o seu povo para moldar o nosso caráter. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É promessa do Senhor, Deus. Não é promessa de homem, de fulano, de beltrano. É de Deus. E devemos nos agarrar a isso. A essa verdade. De que nada, nossas situações, não nos separarão do amor de Jesus. Paulo continua falando dessas várias situações da vida. Ele fala da tribulação e depois ele fala da angústia. Ele faz uma pergunta, será a tribulação que vai nos separar? E depois ele fala, será a angústia que vai nos separar do amor de Jesus? E está implícito também que não. Porque a angústia também faz parte da vida da igreja. Olha que interessante. Um cristão, irmão, pode parecer forte o que eu vou falar, mas é a pura verdade. É um cristão angustiado. O cristão, ele passa por angústia. Passa por tribulações espirituais. De que às vezes você vai estar angustiado do nada. Do nada você vai estar angustiado. Vai ter situações que você vai se sentir pressionado. Vai ter situações que você vai se sentir triste, angustiado, pressionado. Com lutas espirituais por dentro da mente. E isso faz parte, irmãos, da nossa vida. Faz parte da vida do Evangelho. Porque Cristo nunca prometeu uma vida fácil. Uma vida de flores. Uma vida só de amor. Mas sim, Ele prometeu vida eterna. Mas essa vida eterna que começa aqui também terá grandes provações. E uma delas é a angústia. Devemos entender isso. João capítulo 16, versículo 33, diz, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Você percebe como Cristo fala? Nós teremos aflições. São palavras de Jesus. Nossa vida, irmãos, é uma vida de constante combate. Quer seja espiritual ou ao nosso arredor, no nosso exterior, com pessoas da nossa família, com quem quer que seja. Nossa vida é uma vida de combate. A todo momento e a toda hora. Não é à toa que as armaduras espirituais que Paulo fala em Efésios capítulo 6,
são comparadas às armaduras de um soldado. O que é que um soldado faz? Ele guerreia, ele entra em guerra. Não é à toa que as armaduras espirituais são comparadas a isso. Capacete da salvação, espada do Espírito e por aí vai. Nós temos que estar preparados para todos os embates. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz que de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem como fugir disso. O que nada mais o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é: você quer viver em Cristo? Você vai passar por tudo isso. É mais ou menos o que Paulo está querendo falar. Quer viver em Cristo? Você vai passar por isso. E tudo bem, porque nós sabemos que não pode nos separar de Cristo. Podemos até passar, e vamos passar, mas não nos separarão do amor de Deus, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, também no versículo 8 e 9, diz que de todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo fala sobre isso, irmão, sobre a perseguição. Ele pergunta sobre a tribulação, ele pergunta sobre a angústia e também pergunta sobre a perseguição. Ele diz: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? E isso pode, para alguns irmãos, soar como normal, ou até não falar com você nesse sentido de perseguição. Mas isso tinha, irmãos, um extremo significado para a época. Costumo dizer que, por muitas vezes, a igreja brasileira não entende o sofrimento bíblico. O sofrimento que a Bíblia diz que a igreja passa. Porque a gente está acostumado a achar que sofrimento é só conta de luz, conta do cartão, é o chefe que brigou com a gente. Está acostumado com isso. Mas se você voltasse lá para os primeiros séculos depois de Cristo e percebesse o que aqueles cristãos passaram, você ia entender a diferença de tribulação para aquela época e para hoje. Um dos instrumentos de tortura que usavam os cristãos romanos, nós temos aqui uma carta de Paulo aos romanos, aos cristãos que estavam em Roma. Um dos instrumentos de tortura se chamava a pera. O que era em formato de pera? Colocava-se na boca do cristão e girava uma manivela fora da boca. Girava para abrir. Abria até quebrar o maxilar. Outro instrumento de tortura era um braço giratório. Colocava-se, esticava o braço assim, girava-se também e quebrava várias vezes. Esses irmãos não hesitavam. Continuavam firmes na fé, sabendo que não e que nada separaria eles do amor de Jesus. Isso é tremendo de ouvir, porque para eles isso era tribulação, era morrer por causa do nome de Jesus. Você vê como os apóstolos morreram. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi ou degolado ou cerrado ao meio, não há divergências quanto a isso. Tomé foi tirado a pele, arrancado o seu couro. João tentaram matar e por aí vai. Os próprios apóstolos, irmãos, sofreram com isso. A própria igreja do primeiro século passou por isso. As igrejas dos séculos posteriores passaram por isso. Porque nós vamos ficar isentos disso? Ah, irmão, mas estamos aqui no Brasil. Mas vai chegar um tempo que haverá perseguição. E esse tempo vai chegar. Não se preocupe. Temos que estar prontos. Estar firmes em Cristo. Mas temos a nossa esperança, que é a volta do nosso Senhor, a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Paulo termina o versículo 35, continuando com essas situações, perguntando se é fome, será que é nudez, perigo, espada? Nada disso vai poder nos separar do amor de Jesus. No versículo 36, agora Paulo, para continuar reforçando, para continuar confirmando o que ele já está falando, ele agora recita a própria Bíblia, quando ele diz: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador.
Paulo aqui ele está recitando o Salmo 44, versículo 22. E aqui Paulo, para reforçar o seu argumento, ele cita a própria Bíblia. E aqui o que Paulo está querendo dizer é que ele mostra que aqui não é estranho um cristão passar por sofrimento. Porque sofrer por Cristo, irmãos, é lucro. O sofrimento faz parte da vida da igreja. E precisamos aprender isso. Com isso podemos aprender mais uma verdade, de que o sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento faz parte da nossa vida. Não é estranho um cristão sofrer. Por muitas vezes eu já vi em vários lugares dizendo: pare de sofrer. O sofrimento é porque está em pecado, o sofrimento é porque não faz isso, não faz aquilo. Não, irmãos. Sofrimento faz parte da vida da igreja. A igreja é uma igreja sofrida, sim, ela é. Porém, também é uma igreja vitoriosa no reino espiritual, pelas bênçãos de Cristo, que Deus nos deu, que é a vida eterna. Mas a nossa vida aqui, sim, temos que entender que será uma vida de sofrimento. Podemos ver que não há nada de estranho ou de inesperado acerca do sofrimento diário por causa do Senhor. Nós precisamos entender isso. A igreja deve ser uma igreja sofredora. Quando eu digo igreja, é a igreja de Cristo como um todo, né? Não denominações que eu falo. A igreja fulano de tal, não. A igreja de Deus mesmo, os eleitos de Deus como um todo, precisam entender que a igreja dele, enquanto estiver aqui, será uma igreja sofrida. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz que porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Romanos capítulo 8, versículo 17, também diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se nós queremos ser cristãos de verdade, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por angústia, porque o sofrimento faz parte da vida do cristão. E o sofrimento não é algo novo, foi algo que começou agora, não é uma ideia que iniciou agora, não é algo que se iniciou no tempo do século XXI e começaram-se a pregar. Desde a Bíblia, do período bíblico, do período apostólico, isso já era pregado. A própria Escritura nos mostra isso. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9, Pedro aqui ensina a igreja sobre resistir ao diabo. E olha como é que ele diz isso: resistam-lhe, no caso do diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é novo. Os irmãos daquela época já passaram por sofrimentos, os irmãos do período patrístico também, os irmãos dos outros séculos também, e a igreja de hoje também passará, porque o sofrimento faz parte da nossa vida. Mas não se preocupe, confie nas promessas de Deus. Confie, irmãos, nas promessas bíblicas de Deus. Se segure nelas. Porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não se preocupe, irmãos, porque o nosso sofrimento é leve e também é momentâneo. Por quê? Porque Cristo virá buscar a sua igreja. O nosso sofrimento é momentâneo. Então não se preocupe, insista, persevere, confie no Senhor, porque Ele vai nos ajudar. Salmo 119, versículo 50 também nos mostra isso.
quando diz: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Em outra tradução, irmãos, diz que a tua palavra me vivifica. Esse deve ser o nosso consolo no sofrimento, irmãos. Quando estiver sofrendo, se agarre na palavra de Deus. Quando estiver sofrendo, se agarre nas promessas bíblicas. Quando estiver sofrendo com alguma tribulação, abra a Escritura e medite nela, porque é ela que nos consolará. É ela que vai consolar o nosso coração. Quando estiver sofrendo, se agarre nas promessas, mas nas promessas bíblicas de Deus, aquelas a qual Ele promete biblicamente e que irão se cumprir. Que possamos nos agarrar, irmãos, naquilo que é verdadeiro, aquilo que a Bíblia nos promete, que precisamos entender. O sofrimento não é algo novo, mas Paulo diz no versículo 37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que coisa linda. Você pode muito bem por aí, em colégios, em carro, caminhão, salão, em qualquer comércio, você vai ver lá: somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E as pessoas geralmente lembram disso como algo material, como uma faculdade, como um carro, como uma casa, e não é nada disso que o texto está dizendo. O texto está falando dessas coisas que já foram ditas aqui, desde o início do sermão, em que tudo aquilo que quer nos separar do amor de Jesus, não vão nos vencer. É disso que a Bíblia está falando. Nós precisamos entender que tudo aquilo que quer nos separar do amor de Jesus, não vão obter êxito, não vão obter vitória, porque Cristo nos promete que em todas estas coisas que querem nos separar de Jesus, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Só que existe algo aqui, porque no final do versículo ele diz o seguinte: por meio daquele que nos amou. Ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que podemos aprender aqui, irmãos, é que até para isso, ser vencedor daquilo que nos separa de Jesus, só pode ser feito por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus. Nós só vamos ser vencedores em cima dessas situações que querem nos separar de Jesus, se for por meio de Cristo. Podemos entender essa verdade. Podemos entender essa verdade sobre isso, de que é só por meio de Cristo, somente por meio dele. Tudo é por meio de Cristo, tudo, e é pelos méritos de Cristo. Até nisso, é pelos méritos de Cristo. Tudo é por Cristo, irmãos. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É tudo por causa de Cristo. É por meio daquele que nos amou que nós conseguiremos vencer essas situações. É por meio de Cristo. Versículo 37 nos diz o seguinte, versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Paulo aqui continua a falar de outras coisas, né? Porque ele passou já de situações para falar de outras coisas, como demônios, anjos, vida, morte, que também não vão nos separar do amor de Jesus. Perceba que aqui esses dois versículos, o 38 e o 39, estão estritamente ligados um com o outro. Ambos se completam. Deveriam ser um só, e até são, porque os versículos foram criados somente para facilitar a nossa leitura.
A gente sabe que é uma leitura direta, mas até na separação deveria ser um só, porque estão estritamente ligados um com o outro. E esses versículos são o clímax da argumentação de Paulo. Paulo aqui ele chega ao ponto culminante. Esses dois versículos, irmãos, eles se complementam muito bem, mas ele inicia com uma verdade inabalável. O versículo 38 diz: pois estou convencido. Em outra tradução tem: pois estou bem certo. O que Paulo está aqui querendo dizer é nos dar garantia sobre essa salvação. Olha, eu estou convencido, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem nada disso vai te separar do amor de Jesus. Ele está nos dando garantia, certeza, não duvidando da salvação que Deus garante. Tudo isso é prometido na palavra de Deus. E aqui eu queria abrir uma adendo, que a dúvida, irmãos, ela por muitas vezes pode nos atacar. A dúvida sobre salvação. E não se assuste, porque acontece. Muitas vezes, muitos cristãos, e até mesmo eu já passei por isso, passo também. Nós passamos por lutas espirituais e por muitas vezes queremos duvidar, queremos ficar em dúvida, angustiados, queremos ficar desolados, tristes, mas isso também faz parte, não se preocupe. Mas você deve buscar a certeza da salvação. Não se conforme com isso. Busque a certeza da salvação. Eu concordo com o teólogo Luiz Berkoff, quando ele diz que a oração nos ajuda na certeza de salvação, no processo de certeza de salvação. É um meio de graça para alimentar a nossa vida de que somos salvos em Cristo Jesus. Ore, busque o Senhor, tenha uma vida íntima de oração, tenha uma vida íntima com Deus. Ore e não pare de orar, até que a dúvida saia, e ela vai sair, não se preocupe, faz parte, pode acontecer, mas não devemos nos conformar com isso. Não podemos nos conformar com isso, porque a certeza de salvação, ela faz parte da vida da igreja. E o apóstolo Paulo aqui deixa bem certo, comprovado, afirmado, quando ele diz que estou convencido, não duvidem que a salvação de vocês é garantida. É isso que Paulo está falando. É isso que ele está querendo sanar todas as dúvidas a respeito disso. Mas podemos aprender aqui, irmãos, mais uma verdade sobre esses dois versículos. Paulo aqui, no versículo 38 e 39, ele fala de várias coisas. Ele fala da morte, da vida, de anjos, demônios. No versículo 39 ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que podemos tirar de verdade aqui? Você controla a vida? Não. Nós controlamos a morte? Também não. Controlamos o presente? Também não. Nós conseguimos controlar os anjos, os demônios? Nada disso. Não conseguimos fazer nada disso. Nem o presente, nem o porvir, nem nada disso. Mas mesmo assim, até o que está fora do nosso controle não nos separará do amor de Jesus. Até o que está fora do nosso controle, irmãos, não nos separará do amor de Jesus. Não temos controle da vida. Nossa vida, irmãos, a Bíblia diz que é como uma folha que o vento espalha. Deus poderia tirar a nossa vida assim. Nossa vida é frágil. Nossa vida é passageira. A gente pode ver isso atualmente. É só abrir o jornal. Ou não, abre o celular. Você vai ver as notícias. Você deve estar acompanhando o que está acontecendo em Manaus, aquela tristeza. Me doeu ver aquilo.
ver a fragilidade que o ser humano tem. Quando eu vi uma profissional de saúde, não sabia se ela era enfermeira, médica, ela implorando, falando até, meu Deus, que não tem oxigênio. Eu fiquei, Senhor, me lembrando de outras coisas. A gente é frágil, irmão. A gente não é eterno. Nós somos passageiros. O pastor até pregou, se eu não me engano, domingo passado, sobre isso. Sobre até falou, você quer saber se você não é eterno? Tem a pedra nos rins. E eu tive. Agora, no Natal. Eu expeli a pedra. E penso uma dor do irmão. Não desejo para ninguém não. Só Deus sabe o que eu passei. O pastor estava ali em cima de mim, sempre me perguntando como é que eu estava, dando assistência, minha esposa também. E quando o pastor falou isso domingo passado, na hora eu me lembrei. Realmente, a gente não é eterno, somos frágeis. Qualquer doença a gente já se acaba. Qualquer coisa a gente já fica acamado. Nós somos frágeis. Não temos controle da vida, não temos controle da morte, não temos controle do futuro. Quem dirá do presente? Não temos controle de nada disso. Mas até isso que não temos controle não nos separará do amor de Jesus. Nada disso nos separará do amor de Cristo. Podemos morrer, mas encontraremos o nosso Senhor. Podemos ficar doentes, mas nossa salvação não se perderá. Os demônios podem nos atingir, mas não vão retirar a nossa salvação. Podemos passar por tribulações, mas isso não nos separará do amor de Jesus. Ele finaliza dizendo que qualquer outra coisa na criação, nada, irmãos, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separará. Nada. E é lindo que os versículos, eles terminam, o capítulo 8, ele termina com nenhuma separação. Nós não vamos nos separar do amor de Cristo. E no início do capítulo 8, ele inicia com nenhuma condenação. Porque isso está estritamente ligado com a segurança de salvação. O fato de nós não sermos condenados está estritamente ligado com a segurança de salvação. É tanto que no versículo 34, Paulo também faz uma pergunta retórica dizendo: quem nos condenará? Está implícito que ninguém. Só que ele diz o porquê que ninguém pode nos condenar. Porque foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Vemos claramente aqui que ninguém vai nos condenar, porque Cristo morreu, por causa da ressurreição de Cristo, por causa do poder de Cristo e por causa da intercessão do nosso Senhor. E o próprio capítulo, versículo de número 1, capítulo 8, versículo 1, diz que não existe mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda essa verdade. O ato de nós não sermos condenados está estritamente ligado com a segurança de salvação. Que possamos entender essa verdade, irmãos, que ninguém mais pode te condenar. O próprio versículo 33 diz isso. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? Está em subentendido? Que ninguém. Por quê? É Deus quem nos justifica. Que possamos entender que temos a nossa segurança de salvação. Que possamos entender que Cristo nos garante a salvação. E que por mais que as dúvidas venham, as tribulações venham, as situações venham, Cristo nos garante nossa salvação.